Olá amigos da ZN Garage, olha o clássico que eu tenho aqui, é o último Opala Coupé produzido em 1988, já é dos últimos modelos, o apagar das luzes do Opala Coupé no Brasil, uma versão completa, um carro muito raro, que chegou aqui na garagem, eu vou mostrar para vocês em detalhes. Este é um carro econômico, é o Opala SS4. Custa menos que qualquer carro esporte da sua categoria. Tem um novo motor Chevrolet 151S de 4 cilindros. Pois é, esse carro era o apagar das luzes da linha do Opala. Ele era praticamente para atender assim os poucos clientes que compravam o Coupé. A GM tomou a decisão de manter ainda o sedã por um tempo. Ele durou até 1992, mas em 88 saía de linha o modelo duas portas de apelo esportivo, que já era um carro antigo na linha da GM, né? Ele foi lançado em 71 para completar a linha do sedã e ele ficou até 1988. Pela carburação, 98 cavalos, freios a disco, barras estabilizadoras, 4 marchas no chão, contagiros, bancos reclináveis. 1988, governo Sarney, superinflação e os carros brasileiros antigos, né, um pouco antiquados. E a linha do Opala em 1988 tinha Caravan, tinha o sedã e tínhamos o Coupé. Foi quando a GM decidiu que ia parar de produzir esse belo carro na configuração duas portas, né? Como ele era bonito. Vale a pena lembrar que ele estreou em 1971. Quando o Opala chegou ao mercado, ele não tinha carroceria duas portas, ela veio depois e foi embora antes também. Então esse carro aqui é o último ano de produção com toda a modernidade que esse estilo permitia. E esse carro era feito ainda destinado a um público mais velho, que comprava o Opala e já tinha como opção o Monza, que era um carro bem mais moderno que ele, mas o Opala era puro charme, né? Na reestilização da década de 80, ele mudou os faróis, né? Essa parte dupla aqui do farol, pisca laranja como era. Ó, esse carro original, CBE Brasil, CBE Brasil. A grade era na cor cinza com o logo azul claro que a GM usava na época. Os para-choques já envolventes, nada de para-choque de metal, quer dizer, ele era aqui, né, de metal, mas pintado de cinza para combinar com a polaina, não era mais cromado, né? Os cromados desse carro eram bem pouca coisa na linha do Opala, para ele não ficar ainda mais clássico ou ainda mais velho. Esse carro que já tinha as rodas ralinho e o Commodoro SLE com o friso lateral integral. Quando o carro sai de linha, né, muita gente depois, no futuro, olha para os modelos do passado e fala: ah, mas por que tiraram esse carro? Era tão bom. Mas a GM e as montadoras, elas olham números, né? E o fato era que o Coupé já não vendia mais porque era um carro já envelhecido. Quem queria um sedã acabava indo para o quatro portas, que estava começando a crescer. A GM precisava abrir mais espaço para o Monza, lá em São Caetano de Sul, eles só tinham uma fábrica. E aí então eles resolveram descontinuar esse belo carro aqui. A traseira dele nessa queda suave, o vidro vigia bem grandão. Esse carro que é completo tem desembaçador, tem todos os itens possíveis da época, sendo um 4 cilindros a álcool. Alguns carros têm desempenho, outros economia. Uma coisa que eu sempre observo, falo para vocês, esse carro era ainda mais fiel ao Opel Rekord do que a versão sedã. A versão sedã, ela era diferente nas soluções, mas o nosso Coupé era muito parecido com o Opel Rekord duas portas. Era o nosso carro sem coluna B, era a nossa chance de ter um carro charmoso, esportivo. Ele tem aqui a calha, né? A calha da época, bem fininha, bem diferente dessa coisa horrível que muita gente põe hoje em dia. A clássica maçaneta do Opala de apertar, que veio nos anos 80, e o interior era tudo o que podia ser modernizado nesse carro. Os bancos com um belo de um acabamento, ó, era um veludão muito bem feito, de boa qualidade, e apesar de ser duas portas, era um carro com um baita de um espaço interno. Olha que espação interno aqui, cabe tranquilo, 3 pessoas numa boa aqui, ó. Tinha ainda essa divisão central que vinha desse jeito.
né, o apoio de braço aqui, o encosto de cabeça, né, toda essa linguagem quadrada presente no acabamento, a forração quadrada, tudo quadrado, todas as linhas do carro quadriculadas, e ele combinava tons diferentes de cinza, né? Então o bancão, claro, separado no cupê, ó, a base do banco, como era muito bem feito, e com um painel bem moderno para a época. O Opala SS4 tem desempenho e economia. Porque ele tinha tudo que era possível na década de 80, né? Em 81, né, o painel do carro mudou. Na linha 80 ele ainda tinha o painel da década de 70. Depois a GM foi mudando e trabalhando nesse painel com instrumentos bem grandes, né? Conta-giros, aqui velocímetro, medidor de temperatura, medidor de combustível, as luzes espia, seta, bateria, pressão de óleo, tudo certinho, ali o farol, as alavancas laterais aqui do limpador, aqui desse lado não tinha nada, o emblema do Commodore SLE igual tinha lá fora. Se vocês repararem, o painel ele é cinza, ele é reto, né? De linhas retas, a década de 80 é a década das linhas retas. E esse carro aqui tem direção hidráulica, ar-condicionado e o rádio. O rádio é um Bosch São Francisco AM/FM, não era cassete, né? Ele tinha o desembaçador traseiro, o botãozinho aqui, acendedor de cigarro, não é tomada de 12 volts. Aqui você tem o relógio quartzo digital e o direcionamento aqui do fluxo de ar, e embaixo os controles do ar-condicionado. Porta-objetos, não, porta-carteira, com câmbio manual de 5 marchas, ó que coisa boa. E uma surpresa legal, esse carro tem os vidros elétricos e o ajuste elétrico do retrovisor também. A gama do motor do Opala, vocês sabem que teve sempre o 4 e os 6 cilindros, né? Desde que começou o carro, era a versão base, a versão luxo, depois foi mudando a nomenclatura, depois veio o Commodore, veio o Diplomata. Esse daqui é um Commodore SLE, disponível na versão 2.5, então 4 cilindros. É um motor bem robusto, bem confiável. Eu tenho um Opala há 16 anos, uso o mesmo motor, nunca tive problema com o motor. É realmente um motor muito confiável, de baixa manutenção. E aqui tem detalhes interessantes de época, né? Todas as peças aqui com GM, com Arno, com Siemens, mas ainda peças produzidas no Brasil com toda a instrumentação original do carro, que é muito legal. A bomba de direção ZF, ó, o embleminha da ZF. Aqui do outro lado, ó, vou mostrar para vocês uma curiosidade, o ar-condicionado, ele era feito nos Estados Unidos. Aqui, ó, vocês estão vendo bem, ó, vou tentar deixar aqui, ó, Harrison, General Motors Corp, Lockport, Nova York, era um ar-condicionado feito nos Estados Unidos. Então, um motor confiável, movido a álcool, não era etanol na época, com câmbio de 5 velocidades. Ó, ligado aqui, né, um motor de baixa vibração, bastante confortável e realmente uma mecânica muito simples, muito confiável. E isso era uma característica do Opala, né? Era um carro médio luxo para nós aqui no Brasil, e ele sempre teve uma manutenção muito tranquila de se fazer. A manutenção dele é muito simples. Agora eu vou dar uma voltinha, vou comentar alguns aspectos para vocês que gostam de Opala. Coisas comuns do Opala, ali a alavanca do câmbio dando uma tremidinha, é super normal, mas esse carro que é completo é o sonho para quem quer ter um carro antigo e quer usar ele mais no dia a dia, com conforto, ar-condicionado, direção, e é a última safra aí do Commodore SLE. Bora dar uma volta? O Opala é um carro realmente silencioso. Eu acho que no 4 cilindros ele é ainda mais equilibrado do que no 6 cilindros, né? Esse carro é muito gostoso, macio, né? De comportamento, de suspensão. Ele era feito justamente para dar essa sensação do carro grande, né? O Monza já era mais compacto, era um carro mais moderno, roubava clientes do Opala. Como eu falei, o Opala já era um carro antigo, né, na linha da GM. Nessa época aqui a gente estava falando já de 20 anos de produção, então era um carro com bastante tempo de estrada, mas tinha os seus clientes fiéis, né, no mercado brasileiro. Mas a GM queria abrir espaço para o Monza, carro mais moderno, como eu comentei, e aí o Opala estava diminuindo a sua gama, né? A opção de 6 cilindros já estava menor, ia ficar mais no 4 cilindros, mais eficiente. Era também uma época de baita crise, mas é muito gostoso, ó, dirigir
um Opala dessa época, né? Na verdade toda a linha Opala, mas eu acho que os Opalas da década de 80, eles eram ainda mais confortáveis, né? Esse molejo do carro antigo é que é uma coisa que você não tem mais nos carros atuais, né? Que são bem mais precisos, né? O carro tem que ser durinho, tem que ser firminho. E esses carros dessa época ainda não, né? Você pega o Opala, Dodge Dart, até o próprio Galaxy da época do Galaxy ainda mais confortável, né? O Maverick. Então é um carro que deixa muita saudade e completo como esse aqui, confortável como esse daqui. A álcool ainda mais fácil de você andar. Quem mora em São Paulo, o álcool ainda é uma alternativa viável e bem barata. Opções aqui década de 80. O pessoal olha muito na rua e olha que ele é azul, é um carro, né, discreto, mas é claro que chama a atenção por ser um Opala. O brasileiro tem um caso de amor com Opala e eu gosto muito do 4 cilindros, eu acho um carro mais equilibrado, mais confortável e a manutenção dele é muito mais baixa. Vou seguindo por aqui, dando a minha despedida do Opala 1988 e a gente se vê em mais vídeos. Espero que vocês tenham realmente gostado aí dessa apresentação a bordo desse clássico das pistas que é o Chevrolet Opala. É curioso, né? O Opala foi um dos carros assim de maior tempo em produção. Tudo bem, o Fusca e a Kombi, né? O caso da Kombi durou mais de 50 anos, mas é um nicho sem concorrentes. No caso do Opala, a gente está falando de um carro médio, né? E o consumidor mais abastado, quem podia pagar por um carro completo como o Opala, vai mudando de gosto, né? Vai ficando querendo atualizações ao longo do tempo. Então, o mais curioso é que o Opala ficou 24 anos em produção na mesma geração. Teve duas mudanças importantes, né? Ali em 75 para 76, né? Ele mudou ali. Depois 79 para 80 e ainda 90 para 91, teve uma mudança ainda significativa ali os últimos modelos, né? Mas é interessante, o carro ficou muito tempo e não era um carro popular, um carro que se destacava pelo preço, e sim pela confiabilidade e pelo conforto. Então o Opala ficou clássico. Ele só não seguiu mais no mercado por regras diversas, né? Emissões, regras de segurança também, e o Ômega era o carro moderno que a GM colocou na virada dos anos 90 e aí realmente não dava mais espaço para o Opala. O Ômega era um carraço também e ficou ocupando o lugar do Opala ao longo da década de 90. Bom, são pouquíssimos os carros linha 88 que você vai encontrar do Coupé. Foi o ano que ele se despediu, um modelo completo, com ar, com direção, com som, com tudo que você precisa. É um Opala que vale a pena para quem é colecionador de Opala e para quem quer entrar no mundo do Opala, é uma excelente compra porque ele tem o conforto de um carro novo. Gostou? É só visitar a ZN Garage em @ZNGarageOficial. Entre em contato com o André, lembrando que a ZN Garage tem oficina própria, tem toda a equipe para atender você que tem um carro antigo ou um carro comum também. Se liga nas redes sociais, assine o nosso canal e conheça as novidades que chegam na ZN Garage toda semana. Valeu pessoal, obrigado e até mais.